Antes de começar a falar sobre a cultura grega, precisamos introduzir a Grécia. A Grécia Antiga é o termo que foi dado para se referir à civilização que se constituiu na abrangente área da região sul da Península Balcânica, isto é, no litoral da Ásia Menor e nas ilhas do Mar Egeu. A Grécia Antiga tem uma grande importância para o mundo ocidental, devido principalmente a aspectos científicos, filosóficos, culturais e políticos que foram trazidos desse período para a civilização contemporânea. Foi na ilha de Creta, entre os anos 2000 e 1400 a.C., que aconteceu o primeiro processo de povoamento da região, e que, até hoje, é considerado como o movimento que originou a civilização grega. Não se sabe muito sobre como a sociedade cretense se organizou, embora exista um trabalho arqueológico muito importante sendo feito nas ruínas dos palácios da ilha. Porém, é correto afirmar que o comércio no mar Mediterrâneo foi controlado pelos cretenses até que houvesse a sua extinção, em torno de 1400 a.C. A cultura grega foi fundamental para a formação da mentalidade do Ocidente. Imensamente rica, ela influenciou vários campos da vida do homem ocidental. Até aproximadamente o século VII a.C., os gregos utilizavam os mitos para explicar sua realidade. A partir do século VI a.C., eles passaram a compreender as relações humanas e a natureza de modo mais reflexivo e realista. Mas foi a partir do século V a.C. que, a partir do surgimento dos sofistas, os gregos começaram a dar passos expressivos. Os princípios do sofismo se baseavam na relativização das concepções dominantes de justiça, moral, verdade e bondade, e no conhecimento como resolução dos problemas humanos. Os modelos de cidade da Grécia Antiga eram conhecidos como polis. Cada polis tinha sua própria forma de se organizar política e socialmente. Esparta e Atenas eram governados por uma oligarquia rural. Ambas as cidades admitiam a escravidão, por guerra ou dívida. Contudo, Esparta não tinha muitos escravos, embora mantivesse servos estatais. Em Atenas, só era considerado cidadão quem nascesse na cidade. Sendo assim, os metecos, como eram chamados os estrangeiros, não tinham o direito de participar das decisões políticas da polis. A religião da Grécia Antiga era politeísta, isto é, a sua fé era fundamentada em diversos deuses. Isso se deve ao fato de que os gregos receberam influência de diversos povos, já que adotavam crenças de outros lugares até que constituíssem o panteão dos deuses, semideuses, ninfas e heróis que eram cultuados publicamente ou em casa. A religião da Grécia Antiga utilizava a história dos deuses para ensinar moral à sociedade, além de justificar atos de paz e guerra. A vida cotidiana também sofria interferência dos deuses, e havia uma deidade dedicada a cuidar de cada função. Não importa qual fosse a dúvida que um cidadão grego tivesse, ele poderia consultar o oráculo de Delfos para ajudá-lo a encontrar a resposta. A economia da Grécia Antiga era fundamental na agricultura, no comércio e em produtos artesanais. Havia muito trabalho manual com produtos de tecidos, metal e couro, visto que as etapas de produção eram demoradas. Já na agricultura, os produtores se dedicavam ao trigo, às vinhas e às oliveiras, além de trabalharem com a criação de animais de pequeno porte. Era nas margens do mar Mediterrâneo que o comércio entre as cidades gregas acontecia, afetando a sociedade como um todo. A moeda utilizada para realizar as trocas comerciais era chamada de dracma. Havia tanto comerciantes de grande porte, que possuíam embarcações que faziam toda a rota do Mediterrâneo, quanto pequenos comerciantes baseados na agricultura, que levavam produtos provenientes de colheita ao mercado local. Na política, os gregos utilizavam diversas formas de manifestações artísticas, como pintura, escultura, música, arquitetura, etc., para cultivar a virtude e a beleza. Com isso, acreditavam que os cidadãos da Grécia Antiga seriam capazes de contribuir para o bem comum. Foi assim que nasceu a democracia, uma forma de permitir ao povo governar igualitariamente, o que era bem diferente do formato dos impérios, no qual os dirigentes que lideravam eram considerados deuses, como no caso dos faraós do Antigo Egito. Atenas tornou-se conhecida como um berço da democracia, pois os homens livres podiam expressar suas opiniões em praça pública e discutir questões políticas. Posteriormente, o conceito passou a ser adotado em outras esferas da sociedade. A filosofia grega, que é a própria filosofia em si,
entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem e causas do mundo e de suas transformações, e da origem e causas das ações humanas e do próprio pensamento. É um fato tipicamente grego. Evidentemente, isso não quer dizer de modo algum que outros povos tão antigos quanto os gregos, como os chineses, os hindus, os japoneses, os árabes, os persas, os hebreus, os africanos ou os índios da América, não possuam sabedoria, pois possuíam e possuem. Não quer dizer que todos esses povos não tivessem desenvolvido o pensar e as formas de conhecimento da natureza e dos seres humanos, pois desenvolveram e desenvolvem. A filosofia é um modo de pensar e exprimir os pensamentos que surgiu especificamente com os gregos e que, por razões históricas e políticas, tornou-se, depois, o modo de pensar e de se exprimir predominante da chamada cultura europeia ocidental, da qual, em decorrência da colonização portuguesa do Brasil, nós também participamos. Através da filosofia, os gregos instituíram para o Ocidente europeu as bases e os princípios fundamentais do que chamamos de razão, racionalidade, ciência, ética, política, técnica e arte. Aliás, basta observarmos que as palavras como lógica, técnica, ética, política, monarquia, anarquia, democracia, física, zoológico, farmácia e entre muitas outras são palavras gregas, para percebermos a influência decisiva e predominante da filosofia grega sobre a formação do pensamento e das instituições das sociedades europeias ocidentais. A arte grega inaugura uma nova forma de representação estética, fundamentando-se na inteligência e no uso da razão, refletindo uma sociedade que desenvolveu o senso de justiça em prol bem-estar do seu povo, base do regime democrático, num dos grandes legados gregos deixando a humanidade. O principal objetivo de estudo e representação artística pode ser identificado a partir da máxima do sofista grego Protágoras, que afirma ser o homem a medida de todas as coisas. Assim fez a arte grega. O homem passou a ser o tema principal de suas obras. Em nome disso que se introduziu na arte com inspirações dos corpos atléticos dos jovens, com isso criaram-se as bases para uma sociedade artistas e intelectuais autônomos e extremamente criativos, libertadas das restrições e convenções impostas pela estética e pela necessidade religiosa, o que levou a arte grega a evoluir ao longo da história dessa civilização. O humanismo e o tempo presente, tão valorizados pelos gregos, foram inspirações da civilização ocidental que conhecemos. A arte grega desenvolveu-se em 3 períodos históricos: o arcaico, o clássico e o helenístico, que corresponde ao surgimento e à formação decadente dos polis grega. A submetida ao domínio dos macedônicos, período que estende entre o século 8 e 3 a.C., o século 5 a.C. foi considerado o mais criativo da cultura grega, denominando o século de Pericles. Antes disso, ocorreu o processo de formação do povo grego, responsável por apurar os valores estéticos que viraram a desenvolver dos períodos citados. A língua constitui um dos elementos mais importantes da cultura grega. A língua grega moderna é descendente da língua grega antiga e é afiliada à parte do ramo grego ou iênico da indo-europeia. O primeiro grego escrito foi encontrado em tábuas de barro assadas nos restos do palácio de Knossos, na ilha de Creta. Linear A e linear B são os 2 tipos mais antigos da linguagem escrita na Grécia. A música grega é de uma diversidade inacreditável, devido à assimilação criativa grega de diferentes influências da cultura oriental e ocidental, da Ásia e da Europa. A música na Grécia tem uma longa história que data dos tempos antigos, durante os quais poesia, dança e música eram inseparáveis e tiveram um papel importante na vida e na cultura cotidianas da Grécia. A culinária grega é famosa por seus produtos de boa qualidade e pelo sabor incrível da comida e dos vinhos. Alguns pratos são os mesmos em toda a Grécia, enquanto outros são especialidades culinárias locais. Os mesmos pratos podem ser preparados de forma diferente ou com ingredientes diferentes, dependendo da região.
A comida é uma parte importante da cultura grega. Quando falamos em mitologia grega, estamos falando do conjunto de mitos que eram narrados na sociedade grega e que explicavam fenômenos da natureza e outros eventos, como o surgimento da Terra e dos homens, por exemplo. Naturalmente, os mitos que faziam parte da mitologia grega tinham relação direta com a religiosidade dos gregos antigos. Esses mitos serviam como base para a narração de eventos grandiosos da antiguidade e aproximavam os deuses gregos da realidade material, pois eram dadas características humanas às divindades. Além disso, os mitos traziam histórias como uma lição moral, demonstrando condutas que eram aprovadas ou desaprovadas. Como mencionado, uma das características marcantes desses mitos é a explicação que eles davam à realidade dos gregos antigos. Assim, eles serviam como justificativa para certas práticas, mas também explicavam fenômenos que estavam fora do alcance de entendimento humano. Esses mitos eram extremamente importantes para a sociedade grega. Isso é percebido pela quantidade de pinturas e esculturas que foram realizadas em sua referência. De início, eles foram transmitidos pela oralidade de geração para geração, e acredita-se que a partir do período homérico é que alguns desses mitos foram registrados pela escrita. Os principais deuses da religiosidade grega eram aqueles que habitavam o Monte Olimpo. Vejamos quem eram esses deuses. Zeus, rei dos deuses, governante do Monte Olimpo, do céu, do raio e do trovão. Hera, rainha dos deuses, deusa do casamento, da mulher e da família. Poseidon, deus dos mares, da água e das tempestades. Atena, deusa da sabedoria e do artesanato. Ares, deus da guerra e da violência. Deméter, deusa da colheita, da agricultura e das estações. Apolo, deus da luz, do sol, da profecia, da filosofia, da poesia, da música, da arte e da praga. Ártemis, deusa da caça, da virgindade e da lua. Hefesto, deus da metalurgia, do fogo, da invenção e dos vulcões. Afrodite, deusa do amor, da paixão, da fertilidade e da beleza. Hermes, mensageiro dos deuses, deus da viagem, do comércio, da comunicação e da diplomacia. Dionísio, deus do vinho, das festas e do teatro. A Grécia ocupa aproximadamente o território habitado pelos helenos do período clássico. Sua forma de governo é a república parlamentarista. A Grécia vive sob regime democrático. Trata-se de uma democracia representativa, diferente daquela praticada no período clássico. Naquela época, as pessoas participavam diretamente, emitindo sua opinião na Assembleia, que reunia todos os cidadãos. Na democracia moderna, os cidadãos elegem seus representantes e são estes que exercem o poder. A economia do país baseia-se na agricultura, na indústria e no turismo. As principais culturas são trigo, oliveiras, fumo, algodão e frutas. Dentre as principais indústrias, destacam-se as têxteis, a de azeite e vinho, a de refinos de petróleo, a de alumínio e níquel e a mineração. Desde a antiguidade, os gregos se distinguiram na construção naval e na navegação. Essa tradição continua até hoje. A frota grega atual, composta de navios e passageiros e mercantes, entre os quais importantíssimos cargueiros e petroleiros, está entre as primeiras do mundo.